Eu queria falar sobre... Tá, o Bolsonaro, a gente falou um pouco sobre a situação da saúde dele e tal. Ele tá na Polícia Federal lá de Brasília. E se tratando do Bolsonaro em específico, quem tá perto dele agora? Eu conversei com o Bilinski mais cedo. O Bilinski falou que ele recebeu uma visita da Michelle e pode receber visita do advogado, né? Só que ele só tem 1 hora de visita por dia. Nossa. Na casa dele mesmo já tinha um revezamento ali, ele podia receber uma pessoa por dia. Então não era todo mundo toda hora que poderia visitar ele. E assim, pelo que eu conheço do Bolsonaro, ele é um cara muito ativo, cara. Ele não conseguia ficar parado. É muito pontual também, tudo tinha que ser na hora certa, muito rápido, muito dinâmico, não parava um segundo. Pra ele deve estar sendo dose, cara. A gente cai de novo na tortura que eu acabei de falar. Você pega um homem... Quantos anos o Bolsonaro tem? 70? É um homem idoso, é um homem que tá com uma série de condições de saúde, é um homem que tá, agora, distante da família. 74, né? Então, é um homem que tá distante da família, é um homem que, com certeza, tá com medo de tentarem fazer algo contra 70. ele. 70 mesmo? Pode receber 1 hora de visita por dia. É tortura psicológica contra um preso político. De novo. Aí que tá. Se tivesse algum crime, alguma coisa... Não, medo de fuga. Porque ele tava tentando deixar o país. Pelo amor de Deus, a casa dele tá cercada pela polícia Gente, é um federal. homem de 1,90 m com um monte de polícia federal em volta, com uma Meu tornozeleira Deus, cara, queimada. não tinha o menor risco de fuga. Com esse tanto de problema de saúde, Não, você acha que ele aguenta correr? Os caras chegaram a questionar a estadia dele ali na prisão domiciliar porque ele botou a cabeça pra fora do portão. Chamaram o VAR. Chamaram o VAR pro Bolsonaro. Aí você teve... Não, e teve uma coisa recente também que foi a violação da privacidade dele e do Nicolas Ferreira, Nicolas, né? Ele tava pela Rede Globo. Pela Rede Globo, que botou um drone pra filmar a casa de uma pessoa. A Rede Globo, com um drone, invadiu a privacidade de um parlamentar. Mas a Globo pode. A Globo pode. Por quê? Porque faz parte do sistema. Faz parte do sistema. Hoje a rede de comunicação oficial do governo é a Globo. É o puxadinho do PT. Os jornalistas que defendem o governo estão na Globo. E quando alguém minimamente dá uma discordada no programa, você vê o desconforto dos outros jornalistas. É impressionante. Você não pode. Teve até... Eu achei muito engraçado uma entrevista que o representante do Supremo Tribunal Federal foi dar. Representando, acho que o Alexandre de Moraes. Ele foi dar pros jornalistas da Globo News. E um dos jornalistas ousou fazer uma pergunta séria. Foi até surpreendente. Ele falou assim pro representante: pô, mas de novo o sorteio caiu no Alexandre de Moraes? É muito estranho. Toda hora o sorteio cai pra ele decidir as coisas. Cara, procurem esse vídeo, porque é impagável a cara do assessor. Então, assim, se todos os jornalistas seriamente questionassem os abusos, a gente resolvia esse problema de hoje pra amanhã. Só que, infelizmente, a rede social ela é poderosa, ela dá influência, ela coloca representantes em lugares que eles não chegariam sem a internet, mas ela não é tudo. Infelizmente, ainda o grande oligopólio da mídia, as grandes emissoras, etc., elas têm um poder de alcançar a pessoa que está distraída muito grande. Muito grande. E a pessoa muitas vezes é mal instruída, a pessoa muitas vezes que é dependente do governo. Essa pessoa é muito suscetível à narrativa que a imprensa vai propagar. Então, a gente precisa ter noção do tamanho do nosso inimigo. Nosso inimigo não é pequeno, cara. O que derrubou o Bolsonaro não foi a pandemia. Beleza, a pandemia contribuiu. O que derrubou o Bolsonaro não foi somente o judiciário com os abusos ali na campanha, etc. Não, o que derrubou o Bolsonaro foi a imprensa, cara. Foi ter enfrentado esse grande oligopólio que há anos domina o nosso país e tenta impor uma só narrativa. Quando o Bolsonaro enfrenta a imprensa, ele vira um alvo. E durante todo o mandato do Bolsonaro, eu lembro que parecia que o Brasil estava numa crise política constante. Exato. E o Lula fala absurdos piores, muito piores do que as bobagens que o Bolsonaro falava de vez em quando. E nada acontece. O Bolsonaro fazia uma piada, era motivo de manchete. O Lula comete racismo em público. Zomba de gente humilde em público. Fala que o traficante, que o usuário é vítima do traficante. Fala os maiores absurdos. E nada, parece que o Brasil tá normal, cara. Organiza o evento da COP30 aqui no Brasil. É uma vergonha. Indígena invadindo, quebrando tudo. Incêndio. Diversos acidentes, problemas estruturais. Desmatamento pra fazer um evento sobre clima.
E tá tudo certo. E tá tudo nada. E parece viva a que tá normal. soberania. A soberania. Cara. Mas sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou É um a exemplo patota. Viva o recente. SUS. Me lembrou um exemplo recente do Guilherme Kilter. O Guilherme Kilter, vereador, ele entrou com algumas denúncias no Ministério Público de racismo contra o presidente Lula pela aquela vez que o presidente Lula agradeceu a África por tudo que a escravidão proporcionou. Por quando ele virou pra aquela menina e falou que ela é uma afrodescendente que gosta de batuque de tambor. Ou por causa daquela vez da propaganda que ele falou, pô, você vai colocar um cara sem dente ainda, ainda por cima negro? E adivinha só, decidiram que não houve racismo nas falas do Lula. Qual que foi mesmo a do Lula que ele falou lá do dia do jogo do Corinthians, que os caras batem na mulher? Ele falou, não pode bater na mulher. Se for corintiano, tudo bem. Foi uma parada assim. E a justiça definiu que não havia racismo na fala do Lula. Agora, em contrapartida, Bolsonaro é condenado a pagar 1 milhão em indenização por falas racistas. Quando o Bolsonaro falou que o cabelo do Michael Sullivan, que é um apoiador do Bolsonaro, tinha barata. Ele fez uma piada com o cabelo de um menino que era amigo íntimo dele. E não foi o menino que denunciou ele. O menino não processou ele. O menino falou, eu não quero, gente, não aconteceu nada, Bolsonaro é inocente, ele não é racista, ele não me ofendeu, não aconteceu nada, tá tudo bem. E mesmo assim, a justiça... Danos morais coletivos. Exatamente, danos morais coletivos. Esse dinheiro vai pra quem? Vai pro Michael Sullivan? Não vai. O MPF é foda, velho. Então, mas aí você tem... A suposta vítima de racismo Não. falou que não foi vítima de racismo, o Ministério Público falou, foi, pague 1 milhão. Eu fui fazer Pra quem? uma vez eu fiz um vídeo, fui na USP propor um debate lá. Na verdade, eu fiz um joguinho da pessoa adivinhar figuras históricas. Uhum. Aí a pessoa adivinhava, tal. Ah, essa aqui eu conheço, essa aqui eu não conheço. Ela ia passando de nível. Nessa época você podia entrar na USP sem apanhar ainda, Sem né? No começo. Escuta só. Fiz a brincadeira lá, aí uma menina participou, tranquila. Cara, não teve. Ela foi bem no jogo. Não teve nenhum atrito, nenhuma piada, nenhum corte, nada. Foi muito tranquila a conversa com ela. Ela foi super educada. Eu fui super educado com ela, ela foi embora. Mais pra frente, veio a trupe lá do DCE, me agrediu com barra de ferro, tudo. Nesse nível, tentaram roubar nossos celulares. Pouco tempo depois, essa menina, ela entra com um processo. E ela alega que eu feria a honra dela, etc., postando esse vídeo, que ela não tinha autorizado a filmar, sendo que ela participa voluntariamente da brincadeira. Ela não tá vendo a pessoa Não, com o telefone? ela olha, ela interage com a câmera. Essa menina, ela entra falando que ela tem autismo, com um laudo de um psicólogo, que depois eu fui pesquisar, é da faculdade, inclusive, provavelmente é amigo dela. E ela entra no juizado, o juizado quando você não tem condição de pagar, pequenas causas, não é? Não, é justiça gratuita. mas tem um nome, é juizado especial, como é que é? Eu acho que é juizado especial o nome. Tenho quase certeza. Mas beleza, entrou, não tinha que pagar custas. Só que daí, como você não tem que pagar custas e você entra nesse juizado, o que você precisa fazer? Não pode ter produção de prova. Tem que ser algo muito objetivo. Se tiver que ter produção de prova, tem que ser pro juizado que tem custas. Porque gera custo. Isso é lei, é norma, funciona assim o processo. Aí beleza, meu advogado questionou isso, falou, olha, tem que ir pro juizado, não faz sentido. E outra, foi voluntária ali a participação dela claramente, não houve dano, não tem nenhum tipo de ofensa, nada no vídeo, não faz sentido. E a prova dela é inválida, esse laudo dela é inválido. Pô, se eu pegar um amigo meu e o meu amigo der o laudo de que eu tenho um problema, não vale nada como prova. É uma prova parcial, a prova tem que ser imparcial. Tem que ir pro juizado correto pra gente fazer produção de provas. O que a justiça fez? A juíza falou, não, beleza, eu concordo que não tem como saber o grau do dano, mas houve dano sim e eu te condeno em 5 mil reais. Me condena em 5 mil. Eu tenho o direito de recorrer, correto? Eu recorri. Solicitei à justiça. Beleza, qual a custa de correio? É obrigação da justiça me fornecer qual o custo de correio. Eles não me informaram. Aí fomos no cartório, qual a custa de correio? Não me informaram. Tinha um prazo. Chegou na véspera do prazo, a gente solicitando informação de correio, eles falando que não sabiam. Aí a gente falou, vamos pagar então a custa do processo? E daí a juíza, a gente pede um prazo adicional com o valor do correio, porque senão não tem como, a gente vai pagar que valor, né? A gente pagou o processo. Sabe o que a juíza fez? Ela deu que, como eu não paguei a custa de correio que ela se recusou a informar, eu declinei do processo. E fui impedido de recorrer. E tive que pagar 5 mil reais por uma fraude. É a síndrome do pequeno poder, né? Vai me dizer que isso não é perseguição. É a síndrome do pequeno poder. Se o mais alto cargo jurídico... Eu denunciei a juíza no CNJ, porque isso pra mim é flagrantemente abuso de poder. É abuso de poder.
E daí, eu duvido que vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? Porque existe um corporativismo muito forte, cara. Então até mesmo alguém que talvez discorde da postura da juíza, por medo de algum momento sofrer um tipo de processo como esse no CNJ, vai ficar do lado da juíza. Ou às Aí vezes beleza, é até legal. conhece ela, É legal estudou quando é o pavanato, junto. né? É legal quando é o pavanato tendo seus direitos violados. Agora, é o que eu falei, é o precedente, cara. É o precedente. Você não tem segurança jurídica no Brasil. Você não pode fazer uma coisa séria. E outra, esses processos de vídeo, assim, eu ganho todos. Por quê? Porque é normal, pô. A pessoa quer participar de um vídeo, ela vai aparecer, ela escolheu participar do vídeo. Mas nesse caso, por que eu perdi? Porque a juíza era militante e não me permitiu recorrer. E a menina era autista. Ah, era. Tá O bom. autismo é a nova depressão, Esse negócio né? de Todo mundo autismo, eu fico até quieto, porque hoje em dia tudo é processo, né? Mas eu queria entender, autista, um tempo, pelo menos quando veio pra mim esse termo, pô, o cara é muito inteligente, o cara tem hiperfoco e vai nas minúcias. superdotação, Exatamente, o cara fala não sei quantos idiomas. Entendeu? O cara aprendeu a falar alemão sozinho. Quem é que fala alemão? Imagina sozinho. É. Aí agora o autista é uma coisa mais frágil. Ele é uma coleciona latinha de Monster. Pronto, ele é autista. Então, pô, não sai de casa. Eu não, Você é que nem o Fel, cara, não sai de casa, eu não interage entendo muito bem não sei o quê. disso, mas eu acho que assim, tinha que ser. O mínimo que você tem que esperar de um laudo dentro de um processo é que ele seja imparcial, né, cara? Ah. É que ele seja... Aí eu pesquisei, a juíza, na época eu até coloquei ela no Twitter, pesquisei o que ela faz da vida, né? E ela dá palestra sobre direito LGBT e que feminismo. delícia. É. Pô, Mas você quer um exemplo perfeito? não me perseguiu, não, imagina. Você quer um exemplo perfeito da insegurança jurídica que a gente tem no Brasil? Erika Hilton, O que ela aprontou? a mulher trans, né? Tem ministro do STF que diz que não é crime chamar ela de homem. Eu não vou me arriscar aqui. Quem falou foi o ministro. Eu não tenho tanto dinheiro assim pra pagar de indenização. Mas o ministro quem disse falou. que eu tenho? Não, o ministro falou que não é crime chamar ela de homem. Não sei o que tô falando, o ministro falou, só tô passando um fato aqui. Erika Hilton, mulher trans, processou uma mulher biológica, Feminista, inclusive? feminista inclusive, por transfobia. Queriam prender essa mulher e ela teve que fugir do país. Isso não é uma insegurança jurídica? Isso não é um negócio imenso? Aí porque Até porque agora o wokeísmo... o STF, ele equiparou a misoginia também à injúria racial, assim como a transfobia. E se essa menina que foi processada pela Erika Hilton decide processar a Erika Hilton por misoginia? Quem que vai responder mais por injúria racial? Mas você vê que é a relativização dos conceitos. Uma coisa que eu acho ridícula é quando... O que a esquerda faz? Tudo isso, se você olhar pra escola de Frankfurt, tudo isso é teorizado, né?